Você já se perguntou o que é a verdade? Ou até mesmo o que leva alguém a questioná-la? E se eu te contar que uma dessas perguntas atravessou milênios? Hoje vamos explorar uma questão antiga, feita por ninguém menos que Pôncio Pilatos, um governador romano que, em meio a uma multidão exigindo justiça, olhou para Jesus e perguntou: o que é a verdade? Essa simples pergunta é mais profunda do que aparenta e tem o poder de nos fazer refletir até hoje. Se você quer entender o que levou Pilatos a esse questionamento, já deixa seu like. Se inscreve no canal e compartilha este vídeo. Vamos juntos explorar esse mistério histórico e espiritual que toca os nossos corações. Na cidade fervilhante de Jerusalém, onde histórias sagradas e profanas se entrelaçam, um homem, Pôncio Pilatos, enfrentava um dilema que ecoaria através dos séculos. Pilatos era o governador romano, representante do império, responsável por manter a ordem e controlar um território agitado. Mas, em meio ao clamor da multidão, ele se deparou com um prisioneiro especial, Jesus de Nazaré, um humilde carpinteiro, profeta para muitos e enigma para outros. Jesus tinha ganhado notoriedade com suas palavras e ações, que transformavam a vida das pessoas ao seu redor. Ele falava sobre amor, perdão e a promessa de um reino espiritual que não se limitava às fronteiras do mundo físico. A multidão ao redor exigia justiça. Jesus, que tinha sido proclamado rei dos judeus, era acusado de ameaçar a ordem. Para os líderes religiosos, ele era uma figura perigosa, uma ameaça que desafiava o sistema vigente e incitava o povo a se rebelar. Mas, para Pilatos, o homem que estava diante dele parecia diferente. Ele percebia uma calma sobrenatural nos olhos de Jesus, uma serenidade que parecia contrastar com toda a agitação ao redor. Ao invés de medo, Jesus exibia uma compaixão genuína, algo incomum para alguém que estava prestes a ser condenado. Era quase como se Pilatos estivesse diante de algo maior do que ele poderia compreender. O governador, acostumado a decisões duras e a lidar com conflitos políticos e sociais, sentia-se profundamente intrigado. Ele sabia que a situação era delicada. De um lado, tinha a pressão política de manter o apoio dos líderes locais, que insistiam na execução de Jesus. De outro, uma inquietação interna, uma sensação de que algo muito mais profundo estava acontecendo naquele julgamento. No silêncio do pretório, Pilatos sentiu-se impelido a fazer uma pergunta crucial, uma pergunta que ecoaria pela eternidade: o que é a verdade? Não era uma questão vazia, mas uma interrogação sincera, vinda de um homem que se via diante de um dilema que transcendia as leis romanas e os costumes judaicos. A busca por essa resposta o acompanharia durante todo aquele julgamento. Para Pilatos, a verdade era um conceito maleável. Como governador, ele sabia que a verdade podia ser moldada conforme as circunstâncias, adaptada às necessidades políticas, reinterpretada de acordo com as conveniências do momento. A verdade de uma pessoa podia muito bem ser a mentira de outra, e a história mostrava como o poder podia reescrever o que era verdade conforme fosse necessário. Mas diante de Jesus, Pilatos sentia que essa verdade convencional estava sendo desafiada. Jesus representava uma verdade diferente, uma verdade que não estava sujeita aos interesses políticos ou às convenções sociais. Quando Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus lhe respondeu de forma enigmática: quem é da verdade ouve a minha voz. Aquela frase ressoou nas profundezas do governador, que entendeu que estava diante de uma verdade que transcendia o tempo e o espaço. Mas o dilema de Pilatos não era simples. Ele tinha a difícil missão de manter a ordem e evitar uma revolta. Ele sabia que, se libertasse Jesus, enfrentaria a ira dos líderes religiosos, que viam nele uma ameaça. Mas se o condenasse, estaria traindo a verdade que ele próprio começava a vislumbrar. Pilatos estava dividido entre o desejo de agir com justiça e a necessidade de manter sua posição de poder. A decisão que ele tomaria não afetaria apenas seu próprio destino, mas também o futuro de inúmeras gerações. Com a voz pesada e a alma em conflito, Pilatos lavou suas mãos diante do povo, como se quisesse se eximir da responsabilidade daquela decisão. No entanto, o peso da verdade continuava a pesar sobre sua alma, e ele sabia que não poderia escapar completamente do impacto daquele momento. Após a crucificação, o sacrifício de Jesus tornou-se uma questão de fé para muitos.
Para seus seguidores, aquele momento se transformou na maior prova de amor e redenção. Mas a pergunta de Pilatos permanecia viva, provocando filósofos, teólogos e buscadores de todas as eras a refletirem sobre o que realmente é a verdade. Sua pergunta se tornou um convite para cada um de nós: será que temos coragem de buscar a nossa própria verdade? Essa busca por verdade é uma jornada interior, uma busca que transcende o intelecto e que se torna uma questão espiritual e emocional. A verdade não é algo que se conquista facilmente. Ela exige autoconhecimento, coragem e, muitas vezes, a disposição de questionar tudo o que acreditamos. Para Pilatos, aquele breve encontro com Jesus foi um despertar para a complexidade da verdade, uma verdade que não se ajusta às nossas vontades, mas que nos desafia a enxergar além de nós mesmos. A verdade, para cada um de nós, pode significar algo diferente. Pode estar enraizada na fé, na experiência pessoal ou até mesmo no sofrimento. É algo que se molda, que cresce conforme nós mesmos crescemos. Assim como Pilatos, podemos ser confrontados com dilemas e desafios que nos forçam a buscar respostas mais profundas. Essa busca, contudo, não é linear nem confortável. Muitas vezes, encontrar a verdade requer uma confrontação com o nosso próprio ego, com as nossas próprias limitações e com as crenças que fomos acumulando ao longo do tempo. Quando Pilatos se questiona, o que é a verdade? Ele nos lembra que a verdade é um mistério que nos envolve, uma dimensão da existência que está além da compreensão completa. E é por isso que sua pergunta continua ecoando. Ela nos convida a refletir sobre as nossas próprias motivações, sobre os princípios que regem nossas vidas e sobre como podemos viver de acordo com o que acreditamos ser verdadeiro. E talvez essa seja a maior lição que podemos aprender com Pilatos. Sua pergunta nos ensina que, no final, a verdade não é algo que encontramos em livros ou nas palavras dos outros. Ela é algo que descobrimos dentro de nós mesmos, em nossos momentos de maior sinceridade e vulnerabilidade. Quando somos confrontados com desafios, quando precisamos tomar decisões difíceis, é nesses momentos que a nossa própria verdade se revela. Dessa forma, a pergunta de Pilatos é, na realidade, uma porta de entrada para uma jornada de autoconhecimento e de autodescoberta. É um chamado para que cada um de nós busque a verdade que reside no fundo de nossa alma, a verdade que nos conecta ao que é sagrado, ao que é eterno. Ao longo dos séculos, a questão de Pilatos inspirou incontáveis reflexões, questionamentos e debates. Cada interpretação dessa pergunta leva a novas indagações, em uma jornada interminável pela compreensão da verdade que permeia o universo e que nos conecta uns aos outros. Hoje, a pergunta de Pilatos continua a ressoar. Em um mundo onde as verdades são relativizadas, onde cada um tem sua própria versão dos fatos, será que ainda podemos encontrar uma verdade universal, algo que seja válido para todos? Ou será que a verdade é algo que cada um de nós deve buscar individualmente, como uma jornada pessoal? Esses são questionamentos que nos fazem refletir sobre a importância da integridade, do amor e da compaixão em nossa vida. Talvez, ao final, possamos perceber que a verdade não é apenas uma ideia, mas uma prática. É algo que se reflete em nossas ações, em nossas relações e na maneira como enxergamos o próximo. Encontrar a verdade, afinal, é também encontrar a nossa própria humanidade, é reconhecer que todos nós estamos em busca de algo maior, de um sentido que nos transcende. Assim, a narrativa de Pilatos não é apenas uma história do passado, mas um convite para que cada um de nós reflita sobre o que significa viver com propósito e com autenticidade. Afinal, todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com a pergunta: o que é a verdade para mim? E, ao buscar essa resposta, talvez possamos nos tornar pessoas melhores, mais conscientes e mais conectadas com o que realmente importa. A pergunta de Pilatos continua viva, e cada um de nós é convidado a refletir sobre ela em nossa própria jornada. Se você gostou desse tema e sente que essa reflexão tocou seu coração, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo. Comente abaixo o que a verdade significa para você, ou conte algum momento em que questionou as suas próprias crenças. E não deixe de voltar para mais reflexões como esta. Até o próximo vídeo!